Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E hoje, sexta-feira da Paixão, hoje é dia de falar do amor de Deus. Hoje é o dia de falar da maior expressão de amor que Deus tem por você e por mim. Hoje temos que lembrar, sim, da cruz do Calvário, daquilo que o mundo evita falar, daquilo que algumas pessoas que se dizem religiosas fogem dessa palavra, porque tem mais necessidade e mais facilidade de falar das bênçãos de Deus, mas não de lembrar que as bênçãos de Deus vieram a partir da bênção maior, que foi o Criador dos céus e da terra, o Criador de todo o universo. Ele olhou para nós e ele nos amou quando éramos inimigos dele, quando não tínhamos entendimento nenhum sobre ele. Ele já nos amava. E não é um amor qualquer, mas um amor capaz de morrer por você e por mim, de se entregar por você e por mim. Porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência bem rápida, humana. É uma experiência que não demora muito, não. No máximo, estourando 100 anos, já fica todo mundo impressionado como é que aquela pessoa ainda não morreu. Então, aqui é um tempo, uma experiência muito rápida. Nós somos eternos. E Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário para que você tenha uma vida eterna com ele. Com ele, porque seu lugar é com o seu Criador e não com o ladrão de almas e não com aquele que invejou o próprio Criador. O plano é que você tenha uma vida eterna. E para você viver esta vida eterna, você tem que passar pela mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. E sempre eu a vou proclamar. Tem um louvor, um hino na harpa cristã que faz referência à cruz, especificando mesmo. E ele diz: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Porque o Senhor, ele diz, quando ele faz aquela oração de despedida dos discípulos, sabendo que ia ser crucificado. Então ele diz, ele fala sobre isso, sobre querer que você e eu venhamos a viver com ele na glória que o Pai concedeu para ele e para nós, através da cruz. Então, não tem como fugir do sacrifício da cruz. Porque o preço do pecado é a morte. Nós estávamos fadados à morte eterna, a passar uma eternidade nas trevas, onde tem muito sofrimento, muito choro, ranger de dentes, onde Satanás está ali condenado,
porque ele invejou o próprio Criador dele. E diante daquela inveja, o pecado habitou nele. E quando ele deu vazão ao pecado, ele não teve mais condições de morar com o Pai na glória. Porque o Pai é santo. Santo, santo, santo. E só podemos andar com ele se tentarmos, através do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, em decorrência da morte de cruz de Jesus. Veja que coisa interessante. O Espírito Santo de Deus só veio à Terra, nos abriu os olhos espirituais, porque o Pai enviou o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados, para pagar o preço do pecado, que é a morte. Mas ele se fez homem. Ele nos substituiu para que ele morresse daquela morte que era nossa. Porque nós pecamos. Mas ele pagou o preço do seu e do meu pecado. Então, hoje é um dia de muita reflexão. Mas não adianta só querer comunhão com Deus naquele momento, naquele dia, o dia que se comemora a morte de Cristo. Não. Você precisa lembrar da cruz todos os dias de sua vida, para que nela você encontre o alívio, a certeza da vida eterna, a certeza que você vai morar com ele eternamente. E tem essa palavra de Isaías, ele descreve a pessoa de Cristo. E é muito diferente desse Cristo que os homens estão criando, construindo. Um Cristo que não é santo. Eita! Um Cristo muito bonito, dos olhos azuis e do cabelo longo, e que... Olha o que Isaías diz do Filho de Deus, do Cordeiro Santo. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Até nisso Deus fez Jesus perfeito. Perfeito para ser morto por nós, para pagar o preço dos nossos pecados. Existe tanta blasfêmia hoje em dia. Se cria tantas mentiras. Se diz tantas mentiras. Aquelas mulheres que seguiam Jesus, elas desejavam a vida eterna e não o Cristo. Porque Deus ainda deu isso de bom para aquelas mulheres que estavam na carne, que conheceram Jesus aqui na terra. Elas não tinham nenhuma atração por Jesus. Jesus não era atraente, não tinha nenhuma formosura. Porque ele veio com a missão de ser o cordeiro imolado pelos nossos pecados. Porque ele não pecou. Vamos continuar. E ele diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens. Ninguém via nenhuma coisa de admiração em Cristo.
Até porque Cristo, ele falava a verdade. E a verdade desagrada a muita gente. E ele era um homem de dores. Isaías disse, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Os fariseus achavam um absurdo quando Jesus falava com autoridade que ele se apresentava, que ele era o Filho de Deus, que ele podia perdoar pecados, sim. Quando colocaram aquele homem, os 4 homens colocaram um homem paralítico diante de Jesus. E Jesus Cristo disse, os teus pecados estão perdoados. Os fariseus, só quem perdoa pecado é Deus. Aí Jesus Cristo sabia do pensamento deles, disse, o que é melhor? Dizer que perdoados estão os seus pecados ou levante-se e ande. Pegue o seu leito e ande. E o homem foi curado pelo poder de Deus. Jesus mostrando ali que ele e Deus estavam no mesmo. Os dois e o Espírito Santo também. Então, estava ali. Jesus disse a Filipe, quando Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse, Filipe, tanto tempo que eu estou com vocês, e você ainda não entendeu? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo disse. Olha que coisa grande. Mas ele foi desprezado pelos homens. Ele foi desprezado. Ele era como uma raiz seca, sem formosura nenhuma. E ele diz, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Quando, na verdade, ele era o próprio Filho de Deus, unigênito, aquele que estava com Deus antes da existência do mundo, antes que existisse mundo, antes de existir a humanidade. Ele estava na glória com o Pai. Mas ele, por amor a você e a mim, ele deixou, abandonou a glória e se fez homem e habitou no meio de nós e foi desprezado, oprimido, perseguido, crucificado, morto, para pagar o preço dos nossos pecados. Sim, eu amo a mensagem da cruz. E ele disse, mas, olha, a gente achava que ele era oprimido, que ele era um aflito, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Cristo, sobre ele, a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro. E como a ovelha muda perante os seus
tosqueadores. Ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Ele foi atingido pelas nossas transgressões. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Nunca houve engano na boca do Senhor. Nunca houve engano. E hoje o espírito de engano paira sobre a face da terra. Uma apostasia terrível, tentando invadir a igreja do Senhor. Desperta a igreja. A igreja que não pregar o nosso Senhor Jesus Cristo, que só pregar o oba-oba, não é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela fala desta cruz. E não é só uma vez por ano. E não é só uma vez por ano. E ele disse que não havia nenhum engano na boca do Senhor. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Por nós, por nossa causa, agradou ao Pai, moeu o Filho, para nos justificar. Que amor é esse? É um amor muito grande que Deus tem por você e por mim. Não abandone esse amor. Oh, Deus. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, como a sua alma se puser por expiação dos nossos pecados. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, nos dará vida eterna. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, porque ele está glorificado. Ele voltou para a glória, porque ele cumpriu com a sua missão aqui na terra. Ele está na glória. Por isso que ele fala isso. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma, ele verá. Jesus verá. Quando nós chegarmos na glória. Quando nós chegarmos na glória, Jesus vai se alegrar. Quando o Senhor estiver nos coroando, Jesus estará se alegrando conosco, participando da mesa. O trabalho da sua alma, ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Entendeu? O Senhor levará sobre si as nossas iniquidades. E aquele que tem consciência desta verdade terá a vida eterna, com ele na glória. Pelo que lhe darei a parte de muitos, porque nós somos dele. Quem nos deu ele, quem deu a nossa vida para Cristo foi o Pai. Por isso que ele diz, aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma os lançarei fora. Nós somos dele. Nós temos uma identidade. Nós somos filhos de Deus, daquele que se entregou por nós, enviando o seu filho para se fazer um cordeiro e ter sangrado até a morte
por nós, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Jesus foi contado. Quando perguntaram lá, quantos estão sendo crucificados hoje? Porque a crucificação era uma coisa que acontecia, era rotineiro naquele tempo. E Jesus foi contado. Disseram 3. E do lado direito de Jesus havia um transgressor e do lado esquerdo outro transgressor. A diferença é que um foi salvo, porque reconheceu que ele sim merecia aquela punição, mas que Jesus estava ali sem nenhum crime, sem nenhuma maldade, por amor, simplesmente por amor a você e a mim, e a cada um de nós, para morrer por todo aquele que nele crê. Porque ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aqui ele disse, terminando, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Jesus, ele intercedeu por aqueles homens que estavam crucificando ele e zombando dele. Ele intercedeu por eles, por amor. Ele disse, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. E enquanto ele dizia isso, ele estava pregado na cruz, perdendo as últimas gotas de sangue, pagando o preço. E o preço foi alto. Para preparar um lugar para você. E não deixe que aquele lugar fique vazio. Você não tem outro lugar para ir. Só há um caminho que te leva para a vida. É através de Jesus, o Cristo. O sacrifício vivo. Ele está vivo. Os outros sacrifícios que foram feitos antes da vinda de Jesus, quando os sacerdotes sacrificavam o cordeiro morria mesmo. Mas Jesus é o sacrifício vivo. Ele está vivo à direita do Pai, intercedendo por você e por mim. Intercedendo. Fazendo isso que ele fez pelos malfeitores que prenderam ele na cruz, que pregaram ele na cruz. Esse é o Cristo que eu apresento a você. Agora saiba, ele está glorificado. Ele não está mais pregado na cruz. Porque a morte, ela não suportou o poder de Deus. Ela não suportou. Ela teve que devolvê-lo. Vivo. Jesus está vivo. Se você coloca a sua fé em outro que não seja Jesus Cristo, saiba, esse outro está morto. Se você coloca a sua confiança em Buda, saiba, o túmulo de Buda está ocupado. Tem ossos, restos mortais lá. Ele não ressuscitou. Ele não está vivo. E ele não ouve você. Ele pode ter sido a melhor pessoa do mundo.
Como criatura de Deus, se ele conheceu a Deus e se entregou a Deus, ele está vivo, salvo, mas é lá na eternidade. E sabe por quê que ele está vivo lá e o corpo dele está aqui? Porque o único que o túmulo está vazio é Jesus Cristo. Agora, através do poder de Deus, nós podemos continuar vivos com Deus na glória. Se renunciarmos ao pecado, nos arrependermos verdadeiramente e abandonarmos o pecado, nós teremos a vida eterna com ele na glória. Então, eu não duvido que Buda possa estar até espiritualmente lá esperando o tempo de todos que ressuscitarão no julgamento final. Então, não tem problema nenhum quanto a isso. Agora, eu te digo, o que você pedir a Buda, ele não vai fazer. Porque o único que ouve você e que intercede por você e que é o único caminho que te liga ao Pai e tudo que você pedir ao Pai no nome dele, ele fará, é Jesus Cristo. É Yeshua. Mas aqui nós conhecemos pelo nome de Jesus Cristo. Não estou ofendendo ele porque estou dizendo esse nome. Porque eu me refiro àquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E ressuscitou no terceiro dia. E está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. É Cristo. É desse que eu estou falando. É do único. Não há outro além dele. Não há outro que você possa recorrer. Os santos estão na glória aguardando. Porque Jesus pagou o preço. Jesus pagou. Você não deve nada. Ele já pagou a sua conta. Você só precisa se arrepender e não pecar mais. Foi o que ele falou para aquela mulher que eles queriam apedrejar. E que Jesus disse, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. E a começar dos mais idosos, foram saindo todos. Porque todos haviam pecado. E Jesus disse para aquela mulher, onde estão os teus acusadores? E ela procurou, não havia mais ninguém. E aí ele disse, vá e não peques mais. Ele disse, também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Porque tem gente que acha que uma vez, tendo sido perdoado por Deus, pode continuar bagunçando, porque Jesus já morreu mesmo, ele é bom, ele é muito mais do que bom. Ele é tudo, ele é maravilhoso, mas ele é justo. Ele já pagou o preço do seu pecado, que você se arrependeu. E quem vai te dar forças para você andar em santidade é o Espírito Santo, que ele enviou em Pentecostes. Para não me alongar muito, vai no livro de Atos e leia que coisa linda. A descida do Espírito Santo, quando todos, unânimes, oravam, buscando o Senhor. Vem do céu o Espírito Santo de Deus, que ele está até hoje na terra. Foi ele que capacitou Pedro a pregar, um pescador, a pregar. E na primeira pregação, quase 1000 homens, quase 1000 almas foram salvas. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, através do sacrifício da cruz, passou a habitar entre nós.
Jesus habita em você, se você assim permitir. O reino de Deus está em cada um de nós. Devemos ser a igreja do Senhor, aonde chegarmos, a igreja do Senhor. Lembre-se, foi por amor. Ele morreu por amor a você, para te salvar. Então viva todos os dias, e não só em um dia do ano, mas viva numa consciência. Eu preciso honrar aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para que eu tivesse o direito à vida eterna. Amém? Fiquem com Deus, na paz gloriosa do Senhor. Que assim seja.